Vamos trazer um assunto muito sério, vamos falar sobre tudo que temos visto nesses últimos meses, nessas últimas semanas. Setembro e outubro prometem aí muitas novidades, eu diria até que amargas para muitos migrantes. E eu queria trazer, então, um pouco sobre essas mudanças que estão previstas na lei da nacionalidade, na lei dos estrangeiros, inclusive aí no processo de expulsão dos imigrantes irregulares em Portugal, como bem disse nessa semana, né, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro. E, então, vamos trazer um pouco esse panorama. Vou começar perguntando para a doutora Catarina. Bom, desde que eu cheguei, nós já tivemos aqui muitas alterações legislativas e eu sou antes da lei de 2007. Então, no meu tempo, o que nós tínhamos que fazer era pedir um visto em Vigo. E eram só vistos, nós não tínhamos a autorização de residência. A lei de 2007 veio para favorecer e regulamentar realmente o fluxo imigratório. E o que temos visto desde então são mudanças conforme a onda e conforme precisam de nós. E, no momento, o que vemos é uma situação fora do esquadro e fora do normal, essa questão de vamos colocá-los daqui para fora, principalmente quem ainda está aqui em fase de regularização. Não é a primeira vez que isso acontece, isso já aconteceu. Quem está aqui já há algum tempo também sabe da polícia investigativa e da polícia que segurava, digamos assim, e fazia a pesquisa dos imigrantes que estavam de forma irregular, mas nunca foi tão assintosa. E eu repito que imigração não é caso de polícia. Então, é uma coisa que nós temos que mudar e melhorar, e nós, aqui, como operadores de direito, lutarmos para que isso deixe de ser dessa forma. Perfeito, muito obrigada. Queria ouvir um pouco dos três, de tudo que a gente tem enfrentado aí nos últimos anos. Quais são as maiores urgências que realmente a gente precisa ter de problema resolvido hoje em Portugal? Doutor Célio? Sobre as principais urgências que nós temos hoje, talvez a maior, e qualquer um de vocês pode dizer sobre isso, é a falta de eficiência com o recurso do Estado dedicado aos estrangeiros. A regularização ela não é gratuita, a regularização ela é muito bem paga, como falou a doutora, eu vou aproveitar suas palavras, e, efetivamente, hoje o que o Estado entrega é menos do que o necessário. E isso é reconhecido amplamente pelos tribunais, é reconhecido amplamente pela mídia. Então, o que falta são políticas públicas eficientes com o dinheiro dos contribuintes, que incluem estrangeiros e portugueses, no sentido de aplicar as regras, mas de forma efetiva, ou seja, buscando um resultado que seja rápido, que seja eficaz a quem necessita, que permita regularizar quem necessita, para que isso não se torne um caso de polícia. Aparenta que o Estado, pela sua própria ineficiência, no lugar de posicionar-se como responsável e como aquele que pode permitir às pessoas a regularidade e a sua vida em Portugal, o Estado cria o problema para depois apresentar soluções extremistas. É isso que precisa. Doutor André? Nós entendemos que realmente há uma urgência com relação a esse assunto de imigração, a política migratória. Entendemos que o fluxo migratório realmente no mundo todo a gente vê que está tendencionado e é natural que isso aconteça. E o que está acontecendo hoje nas instituições públicas portuguesas, a gente sabe que não se restringe apenas à imigração. E é um grito de muitos dos cidadãos portugueses com relação a isso, a deficiência no atendimento, dos procedimentos, dos processos, mas nós percebemos que quando envolve a parte da imigração, não é apenas um grito de desconforto. Realmente existem prejuízos que às vezes são irreparáveis e que causam prejuízos realmente que vai atingir diretamente a vida daquele imigrante. Então, o imigrante aqui não é como se fosse um imigrante português, por exemplo, que vai para um outro país, ele tem um cartão de cidadão e está ali sem problema algum. Já o imigrante que vem de um outro país, do Brasil, por exemplo,
Ele chega em Portugal, a partir do momento que ele não tem uma autorização de residência, ele não tem vida praticamente. Ele tem o direito de trabalhar, de estar ali e não só. E pronto, então eu entendo que por isso existe essa grande urgência de se trabalhar em cima dessa questão migratória. Portugal tem sim o direito, e pode e deve fazer todo o controle na questão da lei, mas só que essa lei ela tem que funcionar, principalmente porque nós estamos falando de um Estado democrático de direito. Então, se existe na lei, a lei está ali para ser seguida. Certo. Eu estou aqui há 4 anos, mas vocês estão aqui há muito mais tempo do que eu. A doutora Catarina citou agora que não é algo novo, que a gente tem visto esse período de incertezas. É algo cíclico? É algo cíclico a partir do momento que eu preciso de mão de obra. E o grande cerne da questão é sempre a mão de obra e do dinheiro do investidor. Então, quando o país precisa, abre as portas. Quando deixa de precisar ou acha que deixa de precisar, fecha. Só que no momento, o que nós temos que resolver? A situação de quem já está aqui. A situação de quem já está aqui, nós somos muitos, e muitos sem o status de residente legal. Enquanto não se resolver essa situação interna, que agora a ordem, em vez de resolver, é expulsar, com várias nuances absurdas que nós temos visto, não é? Quando recebemos uma notificação que vão expulsar alguém porque não apresentou um antecedente criminal. Isso é surreal. Isso você não dá o direito da pessoa a se defender. Então, além de tudo, o órgão, a entidade requerida, que no momento é a AIMA, resolve legislar em causa própria, o que é péssimo, é inconstitucional, e a nossa função aqui é justamente ir contra esse sistema nesse sentido, de que a lei está aí, ela é para ser cumprida, e eles também têm que aceitar que tem que cumprir a lei. Querem complementar? As ações são tão injustas, só complementando o que a doutora Catarina colocou, que realmente o que nós vemos hoje na prática são decisões que são contrárias à lei, são abusivas, e a partir do momento em que um advogado ele toma para si aquela dor e representa aquele cliente, eles modificam na mesma hora aquela decisão. Então, logo se percebe de que ou fizeram aquilo para realmente atingir aquele imigrante e não te quero mais aqui, ou realmente porque foi instruído aquele processo, ele foi instruído por uma pessoa que não estava preparada para fazer a instrução daquele processo. Infelizmente, é o que a gente vê muito na prática hoje. Doutor Célio, esse momento de tantas incertezas, já havia visto aqui em Portugal? Concorda que é algo cíclico ou há algo de novo aí? Concordo com a questão cíclica. Concordo quando fala-se sobre o interesse do Estado. De fato, quando nós falamos de imigração, é importação, em muitos aspectos, de mão de obra e também exportação do desemprego. Então, vem aquela situação onde é necessário ou não, permite-se trazer ou afasta-se, mas, de novo, retorno naquela questão. O Estado, pela sua ineficiência, cria o problema. O problema é apontado de conhecimento do judicial, da parte da mídia, da parte do público. E a solução que o Estado apresenta para o problema que ele mesmo cria é o afastamento. E nisso daí vem os abusos que os doutores falaram tão bem, no sentido de, muitas vezes, a análise de um processo ter sido feita de forma assoberbada, de forma muito rasa, e visar um afastamento, como ocorreu agora, não faz uma semana, foi noticiado em vários canais, em vários jornais, inclusive de um cidadão com visto válido, com capacidade de se regularizar através de múltiplos dispositivos legais, receber uma ordem de afastamento, ok? Isto é, de novo, a falta da eficiência. Pode ser propositado, pode ser por uma grande coincidência e incompetência, não sabe, não posso apontar, mas efetivamente, o Estado não fornecer a capacidade para que as pessoas possam regularizar a sua situação é contraproducente para o próprio Estado. É uma má gestão do dinheiro público. E quando se fala de dinheiro público, desculpa a parte, não é dinheiro nosso ou de vocês, só de quem é estrangeiro, mas o dinheiro do povo português. Poderia estar sendo gasto, como falo muitas vezes, no sistema de saúde, que aqui está perfeito, no sistema educacional, que também está perfeito em Portugal, em questões de aparelhamento da polícia, que também está tudo perfeito, os policiais estão recebendo super bem em Portugal. Mas não.
Nós temos que tratar do grande problema que hoje existe como prioridade em Portugal, ao ponto de ter ocupado o primeiro debate, né, deste governo, a imigração, o imigrante, quem quer trabalhar. Então, muito pode se resumir em utilizar os órgãos do Estado de forma política. Vamos falar de caminhos. Como podemos resolver tudo isso, que, né, o que tiver aí ao nosso alcance. Doutor Célio, ainda com o senhor, vou trazer uma pergunta. O senhor já participou ativamente de muitas petições públicas, convocando nós, imigrantes, para agirmos diante de todas essas mudanças, essas inseguranças. O senhor já levou as nossas vozes, inclusive, ao parlamento, né, já nos representou. Esse é um caminho para mostrarmos que estamos aqui? Bem, caminhos existem vários. Eu recordo de um professor constitucionalista que eu tive há muitos anos atrás que falou: quando você vai ao judiciário, quando você quer se tornar um juiz, você quer meramente fazer a aplicação da lei. Agora, quando você vai ao legislativo, você quer alterar a lei. E hoje, o grande problema que nós temos é que existem grupos, prestem atenção no que eu estou a falar. Quem que é o grupo que representa vocês no parlamento? Quem representa o doutor? A mim. A grande verdade é, nós não temos um grupo, nós não temos um lobby, nós não temos uma bancada. Nós não somos ouvidos. Então, a forma que eu encontrei, como cidadão, ser ouvido, e óbvio, tenho que agradecer muito quem me ajuda nisso, é fazer uma petição e apresentar essas demandas. Mas, enquanto nós não recorrermos ao legislativo, as leis serão feitas muitas vezes contra nós. E as únicas vozes a serem ouvidas são daquelas pessoas que não nos querem aqui. Doutor André, eu sou formadora na Prepara, eu vejo na prática alunos, semana passada, 4 alunos receberam a autorização de residência, que estavam ali aguardando há meses, e eu vejo mesmo a mudança na vida deles. Eu queria muito ouvir do senhor sobre onde entra a educação em tudo isso, é um caminho viável, possível? A educação, na verdade, ela faz sentido em qualquer âmbito, eu acredito, porque, pronto, a educação sempre leva a gente mais além, um passo. Mas eu vou falar aqui para o público do Universo Prepara, uma coisa que eu nunca falei em público, mas eu acredito que seja oportuno. Quando eu vim para Portugal em 2018, eu vim para Portugal, constituí empresa e solicitei um visto T2. E, na expectativa de ter aquele visto aprovado com 3 meses, eu arrendei o meu imóvel em Leiria, comprei as passagens para minha esposa, para minha filha, e chegou 2 semanas da data da viagem, o visto não chegou, e eu fiquei preocupado. Entrei em contato com o consulado, não tem data, isso é aguardar. Eu disse, quer fazer o seguinte, eu vou cancelar esse visto. Cancela o pedido, eu quero meu passaporte. E eu vim para Portugal como turista. E eu cheguei em Portugal como turista, eu tenho que arranjar um meio de me regularizar, de obter minha autorização de residência, e assim eu fiz, através do estudo. Então, como é uma solução prática hoje, eu entendo que também, na minha época, foi também para mim. Então, eu consegui obter a minha autorização de residência por estudo, e quando eu cheguei no antigo CEF para pegar minha autorização de residência, eu cheguei lá e disseram, aí saíram folheando meu passaporte. Doutor, cadê seu visto? Está aqui dizendo que o senhor tem um visto. Mesmo desistindo, 1 mês depois que eu cheguei em Portugal, o visto foi aprovado e eles estavam lá catando, procurando o visto. Então, é uma solução, principalmente nos dias atuais, principalmente porque a gente fechou uma porta das manifestações de interesse, fechou uma outra porta, eles querem fechar outras portas agora, e sempre existem outros caminhos. Então, você tem algumas opções, você escolhe que seja mais favorável, mais rápido, mais barato, mais eficiente, e você vai por esse caminho. E hoje eu percebo de que você obter uma autorização de residência por estudo é um dos caminhos mais fáceis. Existem alguns requisitos e existe a responsabilidade de você levar isso até o final. Porque se você não levar, também vai ser um problema na sua vida quando você tentar fazer uma renovação da autorização. Mas se for para você, vai agregar, você tem tempo e vai agregar o seu currículo, a sua formação, a sua profissão, vá com tudo, porque certamente é uma das melhores opções que tem.
É isso. Doutora Catarina, quer falar? Além de adquirir conhecimento, que é sempre bom, a questão do artigo 92 para os cursos profissionais abre portas, te coloca no mercado, te coloca em estágios e, principalmente, te mostra aqui em Portugal como as coisas funcionam na prática. Então, você poder obter um título de residência ao abrigo do estudo é um benefício duplo, porque você se capacita e também regulariza a sua situação, podendo exercer uma atividade profissional remunerada, seja por conta própria ou por conta de outra. É isso. Eu gostaria que vocês dessem conselhos para a nossa plateia. Sei que temos muitos estudantes, sei que temos imigrantes, com certeza, sobre os próximos passos, sobre esse finalzinho de mês de setembro, que promete, esse mês de outubro, que promete, até trazer um panorama mesmo do que pode vir por aí e do que podemos fazer. Fiquem à vontade. Estejam preparados para o pior. Eu digo isso, que a partir do momento que você está preparado para o pior, o que vier, você está pronto para realmente ir à frente. Mas pronto, eu gravei até um vídeo na semana passada e disse que as discussões iriam começar após as férias dos deputados, iriam começar calorosas e eles viriam com sangue nos olhos. Eu digo isso porque, pronto, até o orgulho sobe, né? Porque nós aprovamos, nós queremos isso, e vai lá, o presidente diz que não, o Tribunal Constitucional diz que não. Realmente eles agora vêm realmente de forma assertiva. Eu tenho certeza que eles vão fazer agora e eles não vão querer passar muito por cima do que está na lei ali. Eles podem até querer mudar a Constituição, como eles já citaram, e esse é o propósito talvez, mas eles vão fazer agora de maneira assertiva. Então, os imigrantes têm cada vez mais estar preparados, porque se for pego pela polícia ou desejar sair do país, retornar, você tem que estar bem preparado para poder agir conforme está na legislação. Sabemos que, infelizmente, mesmo estando na legislação, ainda estão havendo alguns abusos por parte, inclusive, da nova polícia, que talvez não esteja ainda tão preparada, está ainda em implantação, mas esteja preparado. Minha mensagem não é nem um pouco jurídica. Minha dica, na verdade, ela é sobre como eu vejo Portugal há muitos anos. Uma coisa que eu sempre repeti com Portugal e sempre vou repetir. Exige duas coisas aqui: paciência e persistência. As coisas podem mudar. A vida é assim. Nada nessa vida é dado por certo. Todos nós estamos aqui hoje, mas o doutor poderia ter batido o carro, eu poderia ter batido o carro, o doutor também. Um meteoro tem uma chance de cair nesse planeta Terra, não é? Então não sabemos se estamos aqui amanhã. Eu acho que o divertido e o bacana da vida é isso. Nós não temos certeza do que vai acontecer, né? Isso é bonito. Então, podem ter dificuldades no futuro, pedras no caminho. Você tem que tirar. Então, o que eu aconselho, minha dica, efetivamente é para cada um de vocês. O que vocês querem na vida de vocês? Não importa o que os políticos falam lá em cima. Importa o que vocês têm dentro do coração de vocês. Se vocês têm um objetivo, vocês querem chegar em algum lugar, vocês têm que ter paciência e persistência. Paciência para lidar com tudo que vai vir no caminho, que vai atrapalhar. Persistência para se manter no caminho. Porque invariavelmente vai dar certo. Só não vai dar certo se vocês desistirem. Em menos de 30 minutos aqui, o doutor acabou de dar uma solução para milhares de pessoas que hoje veem a porta da manifestação de interesse fechada. Quem não escutou, depois conversa e vai saber. Mas, efetivamente, os estudos ainda é uma porta que pode mudar a vida de qualquer um de nós. Pode nos permitir não só o documento hoje em Portugal, porque nada na lei vem no sentido de alterar a documentação e a possibilidade de ter a documentação através dos estudos, mas mudar a realidade. Então, persistam. Obrigada. Doutor.
Bom, diante do quadro de setembro, outubro, estejam documentados com aquilo que tem, com o passaporte ou com o vosso título. Aqueles que já têm condições de votar e de pedir o Estatuto de Igualdade, peçam e votem. Vocês já podem votar nas autárquicas, cumpram esse dever e esse direito, porque, começando daí, já mudamos muita coisa. E, se não puderem pagar um advogado, a segurança social, na segurança social, vocês podem pedir a proteção jurídica. Se sentirem desamparados, procurem um advogado, nem que seja da segurança social. Não se desamparem de forma nenhuma, andem documentados e, se sentirem invadidos no vosso direito em relação a abuso da força policial, reclamem no IGAI. O IGAI é o órgão onde vocês podem reclamar da força policial se agir com truculência ou de forma equivocada, porque imigração não é e nem nunca foi caso de polícia. Ana, eu vou pedir uma parte aqui, só para claro. que a doutora Catarina colocou, porque é uma das coisas que eu venho batendo e vou batendo mais ainda e vou incentivar outros colegas a falarem, que é com relação às eleições, que o doutor Célio Sauler já falou muito bem, que pelo fato de aqui em Portugal não ser obrigatório votar, a gente percebe que está havendo uma campanha muito massiva para que as pessoas compareçam e votem em um certo partido. E é importante, independente se você seja daquele partido, ou do A, do B, ou do C, é importante de que você, como imigrante, você também vote, se você tiver o direito de votar, não fique calado, porque se você não decidir, outra pessoa vai decidir por você. Então, estão vindo aí as eleições autárquicas agora, vai vir agora em janeiro também as eleições para presidente, e se você não se movimentar, não se instigar a tomar a decisão de entender como é que funciona a política e participar da política, infelizmente, você só vai ter que acatar as decisões e participar da política dos outros. Muito obrigada, doutora Catarina, doutor Célio Sauer, doutor André Lima, por essa partilha tão necessária no momento tão importante das nossas vidas. Muito obrigada a todos vocês por essas palavras inspiradoras. E agradeço ao Universo Prepara, nesse momento tão importante. Sigamos juntos nessa caminhada, todos. Obrigada. Forte salva de palmas.